Mas não, vou não tem nada a ver eu cantar. Mas vamos lá, a música ficou legal, eu vou tentar, vai. Obviamente não vai acontecer isso, mas tudo bem. Questa noite no Netflix, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questa noche no Netflix, imperarò divertendomi. Se não entender o italiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Se não entender o italiano, haga o seu opinião. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. O programa já começou, o rádio A música foi muito bem tocada. Muito obrigado. Você viu que eu, como cantor, sou um excelente animador de festa, né? Mas então tá bom, a gente tenta alguma coisa para tentar animar vocês. Fiquei feliz com a empolgação. Seja muito bem-vindo ao programa Nerdflix, um programa que vai além do entretenimento. Você está no Espaço Novo Tempo São Francisco, nós somos um representante da TV Novo Tempo, canal confessional da Igreja Adventista, e nós representamos esse canal aqui na cidade de Niterói. Depois de ter tentado cantar o Bella Ciao, já deu para perceber que vocês gostam bastante de La Casa de Papel. Quem aqui já assistiu a série? Deixa eu ver as mãos. Praticamente todos, né? Ou pelo menos alguém já ouviu falar sobre Bella Ciao, a Bella Ciao, né? A La Casa de Papel. E eu confesso que eu não conheço outra série que tenha envolvido tanto o público quanto ela. A não ser, na verdade, Stranger Things. Para você ter uma ideia, La Casa de Papel é considerada a série de maior sucesso de 2018. Ela foi lançada, né? A grande ideia de La Casa de Papel, ela foi lançada pela Antena 3 e só depois ela foi comprada os seus direitos ali pela Netflix. E lógico, quando a gente acaba assistindo La Casa de Papel, a gente acaba ficando com vontade de falar espanhol, né? Tem algumas séries que parecem da vontade, até aqui eu achei muito boa, assim, o espanhol do Thiago, sensacional, da Mari também, né? E eu aprendi a falar espanhol de uma forma simples. Eu vou dar uma dica para você. A partir de hoje você já sabe falar espanhol. É simples, você pega a sua língua, você cola no céu da boca e fala rápido. Aí a Ravininha parece que você está falando espanhol, né? Mas é lógico, não é tão simples assim. Mas se você for tentar falar espanhol, cuida, porque tem palavras que são parecidas, outras que não são parecidas com o português, a gente acaba se confundindo, assim como fez o Marcelo. Não sei se você viu essa reportagem, jogador do Real Madrid. Dá uma assistida no excelente espanhol do Marcelo. Pues teníamos muchas ganas de demostrar a nuestro país, ¿no? que podríamos aportar algo dentro de campo que se demostrara fuera, ¿no? para la afición. Deixa eu falar. Pasamos a turno de preguntas para Luka Modric. ¿Preguntas para Luka Modric? Eu me confundi todo, né? La Casa de Papel, que quase tem o nome de Los Desajuiciados, né? Os desenganados ou os desajustados, conta a história de um professor. A grande ideia desse professor era tentar fazer um assalto à Casa da Moeda. Obviamente a Casa da Moeda não autorizou fazer a gravação lá dentro do seu prédio, né? E segundo a ideia dele, ele precisava de uma equipe muito bem selecionada. E para que ninguém descobrisse quem eles eram, ele escolheu 8 pessoas e deu assim, tipo como se fosse um codinome para cada um deles. E eu gostaria de saber se alguém sabe o nome deles, dessas pessoas. Você sabe ou não? Dos 8 personagens. Dos 8. Se você souber, eu dou um presente para você aqui. Só para ver o quanto vocês conhecem. Tem um botão aqui. Pode. Cadê o microfone? Traz o microfone que eu... Ah, você tem o microfone. Pega ali, ó. Fala você ali, ó. Vamos ver se o Dani sabe. Meu interesse é no presente. Tá, vai lá. Helsinki, Tóquio... Deixa eu ver marcando. Tá. Berlim... 3. Bom, no caso eu já perdi. Quem tem o microfone pra mim? Vai lá então, vai. Oslo, Helsinki, Nairobi, Tóquio,
Moscou, Berlim, Rio e... Faltou um na minha conta aqui, não faltou? Você deve saber, né? Você deve saber, não deve? Denver. Qual deles, peraí, pra ele ganhar então, qual deles é o mais perigoso? Berlim. Não, o Rio. O estado, não o personagem. Muito bom. O nome então, aí o que acontece, o objetivo desse grupo é assaltar a Casa da Moeda, né? E ali a gente vê várias peripécias desse grupo, e na verdade, segundo o professor, ele conseguiu essa equipe, e o que ele vendia para eles, até algumas pessoas da população apoiaram a ideia, porque ele não estava roubando, assaltando as pessoas, ele estava, na verdade, roubando o tempo deles. Esse era o objetivo, né? E segundo eles, mesmo eles usando pessoas como usando pessoas como reféns, fugiu a palavra, não era errado, segundo o pensamento deles, e esse era o grande objetivo. Quanto mais tempo eles ficassem lá dentro, mais dinheiro eles conseguiriam assaltar. E mais de 2 bilhões, como foi feita até a pergunta aqui, 2,4 bilhões, né? Se eu não me engano, essa era a resposta, né, do quiz, e eles ficaram lá, era esse o grande objetivo dessa equipe. Uma curiosidade é que, para você ter uma ideia de como os diretores, os produtores, eles queriam fazer um bom primeiro episódio, eles gravaram o primeiro episódio 52 vezes, do começo até o final, para ficar realmente bom, do jeito que eles gostariam que ficasse. Então, para você ver o esmero que a série ela foi criada. E é muito difícil você conhecer uma pessoa que, quando começa a assistir La Casa de Papel, não tenha maratonado a série, ou seja, fazendo binge watch, assistir um episódio atrás do outro. Tanto é que a revista Time falou que essa é a série desse ano que foi assistido mais rápido. Porque é óbvio, um episódio ele deixa aquele gostinho pro próximo e a gente já quer saber o que vai acontecer e a gente fica intrigado com a história. E uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, eu gostaria de que vocês fossem bem sinceros comigo. Quando você assistiu La Casa de Papel, para quem que você torceu? Você torceu pelos bandidos ou você torceu pela polícia? Afinal de contas, a polícia estava fazendo o que era correto. Então, eu imagino que a maioria das pessoas torceram pelos policiais. Não? Não. Nós torcemos por quem? Pelos assaltantes. Pelos aqueles que fazem maldade. E foi isso que me fez pensar ao assistir a La Casa de Papel. E eu acabei assistindo. Um dia falaram aqui mesmo. Falaram, não, vocês têm que assistir. Eu falei, eu fui assistir por curiosidade. E assim como muitos, um episódio foi me prendendo no outro. E ao assistir La Casa de Papel, eu percebi que essa é a pior série de todos os tempos. Desculpa se você gosta, eu também gostei. Mas eu vou te explicar o porquê eu entendi que essa série é considerada, para mim, a pior série. Por que ela é a pior série? Hoje existe uma diferença muito grande entre o que é o herói e o vilão. No meu tempo de criança, o herói era um semideus, ele era o baluarte da moralidade. Então, o Batman, ele jamais faria alguma coisa errada. Hoje em dia, não. Não existe mais um herói dessa forma. O herói está sendo vilanizado. E o problema de La Casa de Papel, e por isso que eu digo que ela é a pior série, ela faz uma mudança desse estereótipo. Na verdade, ela joga a vilania fora. E não existe mais vilão. Quer um exemplo? Quem é esse cara aqui? Quem gostou dele? A maioria de nós, a gente assistiu e falou, não, esse cara é fera, o Berlim é top. Mas o que o Berlim era? O estuprador. E ele pegou os reféns para fazer tudo o que ele queria. E ele abusou dos reféns física e emocionalmente. E a gente olha a série, a gente assiste a série e fala, caraca, esse cara é fera. E a gente torce por ele. Você tem a Tóquio, por exemplo. A Tóquio usando de todas as formas para usar a sua violência. E tudo que ela queria, ela conseguia. E a gente olha isso e fala, poxa, legal. Até agora a gente pega a Raquel Murilo, a outra que estaria do lado bom, e é jogada por terra várias coisas. Quem que ela era? Ela era uma mulher que ela tinha brigado com o ex-marido, terminou porque ele espancava ele, para conseguir um cara muito melhor, um psicopata, né? Um sociopata. É muito melhor ser um cara que te espanca para se relacionar com uma pessoa desse jeito. E a gente assiste esse tipo de série e a gente acaba se sentindo atraído por ela. Na verdade, não é só por La Casa de Papel. Se você voltar um pouquinho para a cultura pop em geral, você vai perceber que a gente não tem torcido mais tanto por aqueles que fazem a bondade. Os mocinhos. Quem é bonzinho. Eu nem ouvi nenhum, quando eu mostrei o cachorrinho.
Dizem que é bom sempre ter um cachorrinho assim para a pessoa ficar, não, que bonitinho, que bonitinho. Se nem fizeram isso, acho que vocês ficaram assustados com a minha expressão, né? O jeito que eu falei da série, talvez. Espero que você continue gostando de mim. Mas vamos mostrar um pouquinho da cultura pop. Aqui você está vendo os principais vilões da cultura pop. E quem não gosta desses personagens, quem não quer ter o Darth Vader aqui, por um action figure do Darth Vader, o Sauron, o Smaug, o Thanos, o Coringa. A gente gosta desse tipo de personagem porque ele é diferente do mocinho, ele é mais complexo, ele tem toda uma trama no roteiro para a gente gostar deles. Esse é o grande problema. E hoje, quando você assiste um filme, por exemplo, a gente falou a última semana sobre o Thanos e Guerra Infinita. Quando você olha nos comentários, o principal personagem de Guerra Infinita foi o Thanos. Ele é o vilão. E muita gente fala assim, o personagem que eu mais gostei do filme foi o Thanos. E aí você olha as críticas das pessoas justificando o que o vilão faz. O que o Monger de Pantera Negra é justificado. E a gente olha e fala assim, não, ele poderia fazer isso. Não é tão errado assim. E a gente começa a torcer pelo vilão. Deveria ser o contrário. A gente torcer pelo mocinho. E não apenas os grandes filmes, as grandes franquias, mas existem séries paralelas também que vêm traçando essa diferença entre o bem e o mal. Você tem X-Men. O que você está vendo aí? São dois personagens. Os dois querem a mesma coisa. Você está vendo o Professor Xavier e o Magneto. Qual que é a diferença deles? Os dois querem que os mutantes vivam bem, em paz com a sociedade. Mas qual que é a diferença deles? O Magneto acha que tem que fazer isso de qualquer forma. Se precisar usar força física, vai usar força física. O Xavier não. Então, quando nós olhamos para a trama de um vilão, a trama do vilão acaba atraindo mais a nossa atenção. Você tem, por exemplo, o meu malvado favorito, que é a história do filme, eu jamais vou deixar meu filho assistir. Minions, os Minions são muito legais. Banana, eu tenho um Minion lá em casa, bonitinho, né? Mas sabe qual que é a história do filme dos Minions? Eles procurando um vilão para servir. Essa é a história. Esse é o plot do filme. E eles procuram um, não dá certo, eles procuram outro. O objetivo deles é procurar alguém malvado para servir. E aí a gente olha para o mal e agora não desperta em nós algo ruim. A gente olha para o mal e fala, esse é meu malvado favorito. E começa a mudar a nossa cosmovisão. E La Casa de Papel foi uma das séries que mais fez isso. É lógico que existem outras. Você tem, por exemplo, Breaking Bad. É um tema que a gente até gostaria de abordar aqui no Netflix, mas acabou a gente fechando em 4 temas. Mas se você assistir, por exemplo, Breaking Bad, qual que é a grande história do Breaking Bad? Um rapaz descobre que ele tem câncer. Um grande químico chegou a participar de uma equipe que ganhou o prêmio Nobel. Só que o grande problema é que mesmo ele fazendo tudo certinho, ele sendo professor, agora ele descobre que está com câncer, o que ele vai deixar para a família dele? E ele, como químico, ele fala, por que não tentar fazer drogas? E a história da série, Breaking Bad, significa indo de mal a pior. E você vai vendo o que acontece de transformação com esse personagem. Agora, virando um grande traficante de drogas. E durante toda a série, a gente torce por quem? Pelo traficante. Afinal de contas, é só para ele deixar algo bom para sua família. É para ele deixar o dinheiro para sua família. Você tem Dexter. Dexter, o assassino dos assassinos. Ele, quando pequeno, assiste os seus pais serem assassinados. E agora ele tem vontade de matar. Só que o pai dele cria um código para ele não matar todo mundo. Ele fala, não, só mata quem é ruim. E durante toda a série, são episódios onde o Dexter vai atrás de pessoas que não deveriam estar vivas. Que a polícia às vezes não descobre. Então ele descobre e faz justiça com as próprias mãos. E quando a gente assiste esse tipo de série, para quem a gente torce? Alguém torce para o Dexter ser descoberto como o grande psicopata que ele é? Ou a gente torce para que ele consiga realmente matar as pessoas? Ele está fazendo bem para a sociedade. A gente falando assim, parece que cai uma ficha. Para quem eu estou torcendo? Você com certeza, se lançasse um jogo que o Hitler fosse o personagem principal, você não torceria para ele. Você não jogaria um jogo assim. Mas no meio do nosso entretenimento, a gente gosta e a gente tem se divertido com a maldade. E por que a gente se diverte com a maldade? Por que nós gostamos e La Casa de Papel nos atrai tanto? Por que isso acontece conosco? E foi por isso que eu comecei a pesquisar. Eu achei até algumas citações que eu achei interessante.
né, num livro, mas acho que até antes disso eu vou dar um alerta de spoiler só para dar um exemplo mais claro dentro da série do La Casa de Papel. Então, se você não assistiu, desculpa, mas a grande maioria já assistiu. Então, algumas coisas que acontecem em La Casa de Papel, eu vejo que muitas vezes parece que nós que estamos com a síndrome de Estocolmo. A gente se apaixona pelos personagens que são ruins, que são os bandidos, e a gente gosta deles. Você tem, por exemplo, o personagem lá, o Berlim. O Berlim, para você ver como eles mudam a história. O Berlim, ele se torna um herói no final da série. Porque ele faz o que faz, ele é o estuprador, ele faz os reféns o que ele quer com os reféns, mas no final da série, ele se mata para que o grupo consiga escapar. Ele dá a sua própria vida. Aí você assiste uma cena como essa e fala assim, olha que homem, né? Se sacrificou pelo grupo. Que linda, né? Olha que bonito que ele fez. E a gente olha e fala assim, que legal que ele fez, que legal. Aí a gente pega uma atitude dele para falar assim, o restante tudo, né? Você tem a própria Raquel Murilo, que se apaixona pelo sociopata, mas durante toda a série fala que a filha dela é doente, a mãe tem problema, e aí no final da série ela aparece lá, psicopata, vai lá ficar com ele. E fala alguma coisa da filha? Fala alguma coisa da mãe? Não, abandona, o importante é a gente ser feliz no amor. E aí, quando termina a série, fala, que legal, ela ficou com ele, eu torci para que eles ficassem juntos. Ela ficou, deu certo. Mas não tem problema abandonar a mãe, né? Não tem problema. Nós assistimos filmes e tal, que aparece que o marido trata mal a mulher, e aí a gente fica falando, olha que absurdo, aí aparece um outro garanhão, fala bem, e a gente começa a torcer, ah não, ela merece esse outro aí. Larga o marido. E a gente começa a torcer pelo mal, pela maldade. E é isso que hoje, muitas vezes, a cultura pop, o entretenimento tem nos vendido. E nós gostamos. Nós gostamos. A citação do livro que eu falei é essa daqui. No livro Bandidolatria e Democídio, do Diego Pesce. Olha só que interessante, duas citações que eu trouxe para compartilhar com vocês. A sensibilidade moral do brasileiro vem sendo constantemente anestesiada por uma estratégia de reforma do senso médio de normalidade da população. Isso explica, por exemplo, por que repetidas obras de ficção empreendidas no cinema, teatro, televisão, música e literatura, de forma persistente retratam o indivíduo honesto, o pai de família, a esposa zelosa, quaisquer indivíduos com estereótipo conservador como otários, anacrônicos e irracionais. Policiais como loucos sanguinários ou idiotas completos, religiosos e sacerdotes como bocós, fanáticos ou perversos e todos autênticos losers, perdedores. Hoje, muitas vezes, quando nós assistimos qualquer filme, qualquer série, e a gente olha para o filme, quem é bonzinho, ele é retratado dessa forma. Então, quem é bom não chama mais a minha atenção. Quem chama a minha atenção são os vilões. E a próxima parte que ele traz no livro parece que descreve exatamente o que diz La Casa de Papel o tempo inteiro. Farsantes, amorais, golpistas, adúlteros, assassinos, psicopatas, mentirosos e até pedófilos, necrófilos e estupradores são os arquétipos de sucesso. E tem a sua astúcia, ausência de respeito ao próximo e falta de senso de limites exaltadas como virtudes divinas e qualidades a serem imitadas por todos os que desejam ser vistos como vencedores. Todas essas primeiras expressões que ele usou, eu vejo que aparece tudo isso na Casa de Papel. Aparecem pessoas farsantes, amorais, golpistas, adúlteros, assassinos, psicopatas, mentirosos. Aparece tudo isso daí. E esse tipo de coisa é retratado para mim e para você como sendo algo bom. Você quer ter sucesso? É isso que é legal. É isso. E a La Casa de Papel vende isso para nós o tempo inteiro. Do começo ao final. E a gente torce para quem é ruim. E eu não sei se você sentiu mal ao falar isso. Eu espero que sim. Mas se você não se sentiu mal, ou eu espero que Deus lavar no seu coração. Mas se você se sentiu mal como eu, quando eu percebi que eu estava torcendo para os vilões, eu comecei a ir atrás para descobrir por que eu me sentia assim e por que eu tinha esse tipo de afinidade. E eu comecei a olhar como se fosse no espelho e eu comecei a me ver em La Casa de Papel. Porque muitos de nós, modéstia à parte, e sendo bem sinceros, se a gente tivesse muitas vezes a oportunidade e os recursos, nós faríamos as mesmas coisas que os filmes nos vendem. E muitas vezes a gente fica feliz por a gente conseguir ver algumas realizações na TV que talvez a gente gostaria de fazer. Só que às vezes a gente não tem oportunidade, recurso, ou às vezes até coragem.
Ao ler a Bíblia, eu encontrei alguns textos que me incomodaram. O primeiro é esse daqui, Romanos capítulo 3, do versículo 10 em diante. Ele diz o seguinte: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Esse é o grande problema. Eu e você, nós temos um problema de fabricação. E não existe ninguém que está aqui nesse auditório hoje que é bondoso, que faça o bem. Nós somos vilões. Todos nós somos vilões. Todos nós somos assaltantes. Todos nós somos assassinos. Nós somos. Nós temos dificuldades, nós temos problemas. Aí você fala assim, não, eu não sou um assaltante. Não. Você nunca levou uma caneta? Você nunca pegou algo que não era seu e levou embora? Você nunca provou uma uvinha no supermercado? Você nunca roubou nada? Eu já roubei várias vezes, são coisas que não nos pertencem. Ah, eu nunca matei ninguém. Nunca matou? Mas você nunca odiou uma pessoa? Jesus Cristo fala, se você no teu coração odiar uma pessoa, você já matou? Você nunca sentiu ódio pela pessoa? Nós somos assassinos, nós somos ladrões, nós somos La Casa de Papel puro. E é por isso que a gente gosta. E quando eu assisto La Casa de Papel, quando a gente assiste La Casa de Papel, nós alimentamos nessa natureza. Para entender um pouquinho, a gente tem que voltar um pouco no tempo, lá na origem de todas as coisas. Talvez você não acredite, mas eu acredito. Se você veio nos outros episódios, de forma especial em Star Wars, a gente comparou a força e a fé, e a gente falou um pouquinho sobre a confiança que nós temos na Bíblia. Eu não sei se você confia, eu confio plenamente na Bíblia, principalmente no primeiro livro. Algumas pessoas dizem que é um mito, algumas pessoas não acreditam no livro de Gênesis, mas ali a gente encontra respostas para as principais perguntas que nós temos. De onde nós viemos? Quem sou eu? Para onde eu vou? Ali você já encontra várias respostas. E ali nós temos um relato que é muito conhecido sobre a queda de Adão e Eva. Mas algumas coisas eu queria ler para vocês, para a gente pensar um porquê que a gente gosta tanto da maldade. Você já conhece a história? Deus, ele cria um jardim, ele fala para Adão e Eva tomar conta do jardim e não se aproximar de uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. E certa vez ela perguntou à mulher, Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Aí a mulher responde, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse, não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, vocês morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus, vocês conhecerão o bem e o mal. Bom, naquele tempo também não era normal você, num mundo lindo e maravilhoso, como é o nosso, mesmo mexido por tanta coisa, você vai lá para Itacoatiara, você olha aquela vista linda e maravilhosa, você fala como o mundo é bonito. Imagine se nenhum ser humano tivesse mexido e feito tanta besteira. Imagina num mundo maravilhoso, você morando nesse mundo, você se encontra com uma serpente como essa. Seria normal uma serpente conversar com você? Os animais também não falavam. Então, se você teria um espanto de um animal falar com você, ela também teve. A grande diferença é que a serpente não era uma serpente como a gente conhece hoje. Se você ler um pouquinho para frente na Bíblia, a serpente foi amaldiçoada e ela agora precisaria rastejar. Ela não rastejava. E se ela estava em uma árvore, é provável que ela tinha patas, talvez asas. E se você faz algumas conexões com o Apocalipse, dá a entender que seria um dragão. Quem sabe um dragão, e o dragão é um animal muito bonito, chama atenção. Imagina agora um dragão, aquele animal lindo e maravilhoso, Eva passeando e tal, de repente, sem o marido. Uma dica para quem namora, para quem é casado, nunca fique muito tempo longe, isso não é de Deus, não funciona. E ela longe, porque a mulher gosta de conversar, né? Imagina a mulher sem conversar por muito tempo, de repente você fala assim, amiga, vamos conversar? Ai, eu estava querendo conversar, né? E ela vai lá e conversa, começa a trocar ideia, ela com certeza fica assim, como assim você fala? De repente falou assim, ué, Deus não falou para não vir aqui? Essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu imagino ela dando aquela bocada na fruta, não é uma maçã, a Bíblia não fala qual é a fruta, e ela morde a fruta e fala, por que você não come? Quem sabe, para deixar mais contextualizado, aquela torta de maçã bem gostosa com canela, assada, saiu do forno com aquele cheirinho, e ela vem assim, ela pega assim, olha, come Eva, ela não posso comer e tal, ela, come Eva, não, eu não posso comer, eu não posso fazer isso. Aí ela olha assim, come Eva, porque emagrece. Aí ela já pega a torta, engole inteira, e ela come o que não deveria comer, né? E ao ela comer do fruto, né, acontece algo terrível com eles. Eles agora conhecem o pecado.
Né? E aí o que acontece, né? A mulher viu que a árvore era linda, que seu fruto parecia delicioso, desejou a sabedoria que ele lhe daria, assim tomou do fruto e comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu do fruto. E ao eles comerem do fruto, aconteceu um problema com o ser humano. Eles nasceram com um defeito de fabricação, que nós chamamos de natureza pecaminosa. Nós gostamos de fazer o que é errado, todos nós aqui gostamos. Tem gente que fala pra mim assim, você está falando da Bíblia, eu não gosto muito desse negócio de Bíblia, eu não gosto muito desse negócio de orar. Cara, se você não gosta, tem muita gente que não gosta também. A gente cria hábitos. Mas você não tem vontade de fazer o que é bondoso. Nós não temos, porque nós temos uma natureza que nos impulsiona para fazer o que é errado. Vou dar alguns exemplos disso. Primeiro, em 2 versos bíblicos. Aqui diz assim, de fato tenho sido mal desde que eu nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido, e pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós já nascemos pecadores. Por exemplo, eu tenho um filhinho novinho, que eu vejo a cada dia que passa o quanto ele é egoísta. E eu não ensino ele a ser egoísta. Alguém aqui já precisou ensinar o filho a mentir? Filho, é o seguinte, papai vai ensinar um negócio novo para você. Quando você estiver em apuros, você conta outra história que eu vou acreditar. Entendeu? É assim que a gente faz? Não, alguém ensina a criança a mentir? Alguém ensina uma criança a ser egoísta? Pega um brinquedo, coloca no meio de várias crianças, assim, novinhas, de 2 anos de idade. 1 ano e meio, 2 anos de idade. Alguma vai pegar e vai falar o quê? É meu. Hoje o Bernardo não fala ainda. Hoje o Bernardo estava brincando com o Liam. Ele com 2 carrinhos. O Liam, filho do Fred, se aproximou e foi pegar. Sabe o que o Bernardo fez? Ele empurrou ele. E ficou brincando. Filho, não é assim e tal. Aí o menino chegou perto, ele olhou, ele deu um abraço, a gente pensou que era carinho, me quase estrangulou. Ele disse, não, para, Bernardo e tal. E assim, eu ensinei ele a fazer isso? Não, ele já sabe fazer isso. Por quê? Porque nós nascemos assim. Nós nascemos com essa natureza que nos induz a pecar, a fazer o errado. E quando eu e você nos alimentamos com esse tipo de entretenimento que a gente gosta, porque a gente é pecador, nós estamos alimentando qual natureza? Nós alimentamos a nossa natureza pecaminosa. E quanto mais eu alimento a minha natureza pecaminosa, menos eu vou querer alimentar a minha outra natureza, que é a natureza espiritual. Então, quanto mais me aproximo de coisas que me agradam, porque eu sou pecador, mais eu me afasto do que é espiritual. E esse é o problema com a Casa de Papel. A gente acaba se aproximando mais do que a gente gosta de pecador do que se aproximar de Deus. Porque afinal de contas, eu duvido que você, depois que assistiu La Casa de Papel, você falou assim, nossa, vou orar para os personagens. Ou vou para a igreja agora. Então você fica conectado, você fica naquela neura de você saber o próximo episódio, você fica pensando naquilo e tal. Nós somos assim. Infelizmente, nós somos influenciados. E aqui, como eu disse a vocês, aqui está o texto bíblico onde Jesus fala, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer um que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Nós, infelizmente, somos assim. Não é apenas La Casa de Papel que apresenta os assassinos. Eu e você, nós também somos assassinos. Quem odeia seu irmão já é assassino. Olha, é muito claro. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Ou seja, nós gostamos desse tipo de situação. Nós gostamos de La Casa de Papel. E nós somos como eles. A pergunta que fica para mim e para você: o que eu preciso fazer então para tomar cuidado em não alimentar tanto essa minha natureza que se agrada da maldade e alimentar mais a natureza espiritual? Eu acho que esse texto, ele é um texto extremamente atual para mim e para você. Porque ele explica um princípio. Muita gente fala assim, o que eu posso fazer? Pode fazer isso? Pode fazer aquilo? Os cristãos gostam de fazer esse tipo de pergunta. Principalmente o pastor. O pastor pode fazer isso? Pode... Aí, por quê? Porque às vezes quer um aval que já faz o que é errado. Agora que você vê um princípio. Quando você tem um princípio, você já responde várias perguntas de que pode e que não pode. E qual é o princípio? Esse daqui. Não amem o mundo, nem o que nele há. Você olha para as coisas que você assiste e responde a pergunta. E as coisas que você assiste, que você se entretém, os animes, jogos e tal, fazem você amar mais as coisas desse mundo ou amar mais as coisas de Deus? Não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tem coisas no mundo que atraem a nossa atenção. Será que eu tenho amado mais essas coisas ou mais as coisas de Deus? Você faz a sua autoanálise.
E se você perceber que você tem gostado mais desse tipo de coisa, eu recomendaria você a repensar o que você tem assistido. Portanto, não deixe que o pecado domine o corpo mortal de vocês e façam com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. Todos nós aqui somos pecadores. E a cada dia a gente escolhe qual natureza que a gente vai estar alimentando. Qual é a grande dica para a gente conseguir ter uma espiritualidade mais sadia? A grande dica, eu diria, que é essa imagem aqui. Que você está vendo um sepultamento, um velório. E ali dentro, nesse caixão, tem que estar o seu eu. Jesus Cristo fala que para a gente ser um seguidor seu, nós precisamos morrer para nós mesmos. Eu preciso morrer para as minhas vontades. É por isso que ele diz assim, né, ali está o texto bíblico, né? Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Você quer ser seguidor de Jesus? Você precisa se negar. Eu sei que você gosta, eu também gosto. Porque a nossa natureza nos empurra a fazer isso. Nós gostamos do que é errado. Só que se você quer ser um seguidor de Jesus, você tem que morrer para o si. Não são mais as suas vontades, é a vontade dele. Então você tem que se controlar, ter domínio próprio e perguntar a ele: tem alguma coisa que eu tenha assistido, que eu tenha me envolvido que não te agrada? Que tenha me feito alimentar mais a minha natureza carnal ou mais a minha natureza espiritual? Eu oro a Deus para que hoje você tome uma decisão ao lado dele, para que não continue focado tanto em séries, em filmes, assim que nós realmente somos atraídos, mas que você consiga, sim, ser um pouco mais equilibrado. Esse é o nosso grande sonho como programa, é que quando você for assistir alguma coisa, você entenda o que eles querem te vender ali. Sempre existe uma filosofia, sempre existe uma ideia por trás daquele entretenimento. E muitas vezes a gente sabe que é ruim, mas a gente continua assistindo. Nós não precisamos fazer isso. Se você sabe que começou ruim, desliga, escolha outra coisa. Existe muita coisa boa para você se entreter. Existem séries que são boas, que te ajudam a conhecer várias coisas. Não, a gente não precisa se envolver só com as séries que nos ensinam maldade, que fazem aflorar a nossa natureza pecaminosa. Que a partir de hoje você consiga escolher melhores coisas e coisas que te conectem mais com Deus. Amém? Se você gostaria de pedir a Deus sabedoria, para a partir de hoje, Ele te ajudar a tomar melhores decisões e alimentar mais a sua natureza espiritual do que a sua natureza carnal, convidaria você a baixar a sua cabeça para a gente fazer uma oração e conversar com Ele. Obrigado, Senhor, por mais um programa Nerdflix. Hoje nós encerramos essa série de estudos sobre filmes, séries, sobre cultura pop em geral, mas tentando extrair coisas de dentro desses temas. Todos que estamos aqui, Senhor, nós somos pecadores e a maldade acaba nos atraindo. Muitos de nós assistimos La Casa de Papel e nós gostamos dos personagens, nós gostamos das histórias, isso acaba nos conectando com eles. Nós gostamos de Darth Vader, nós gostamos de Coringa, nós gostamos desses personagens porque eles ensinam a maldade e lá no fundo nós gostamos disso. Mas ao aprender através da sua palavra, nós queremos sim parar de alimentar um pouco essa natureza de fazer o que é errado para alimentar mais a nossa natureza espiritual. Nós queremos ter um relacionamento mais íntimo contigo. Todos nós estamos buscando encontrar um novo sentido para a vida e esse sentido só pode ser encontrado em Ti. Então nos ajude a partir de hoje a sermos mais equilibrados. Que o Senhor nos perdoe se temos assistido, consumido, jogado coisas que não agradem a Ti. Ninguém aqui está sendo chamado para ser um ermitão, não fazer absolutamente mais nada, não assistir mais nada. Mas nos ajude a ter equilíbrio para escolher coisas que agradam ao Senhor também ao nos entreter. É isso que nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém.